Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo o esboço não é a palavra certa, porque um esboço é sempre o projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro. Ao passo que o esboço que é a nossa vida não é um esboço de nada, é um esboço sem quadro. Milan Kundera, na insustentável leveza do ser. A gente quis trazer esse trechinho do livro porque acho que muitas vezes a gente olha para a nossa vida financeira querendo racionalizar, querendo pôr numa planilha e querendo que daqui para frente tudo seja linear e tudo seja mais organizado e que bom, né, que a gente quer isso e que a gente tente fazer isso, porque isso realmente pode nos ajudar muito, mas acho que às vezes a gente esquece que é isso, a vida é um esboço da vida, né? A vida é um ensaio no palco já, com a plateia, né? Já assistindo. E você não está se preparando para depois fazer melhor, você está se preparando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, nós somos falhos, a gente é muito complexo, a gente não conhece toda a complexidade da nossa cabeça, do nosso coração. Viver é complexo, é difícil, são muitas escolhas, são arrependimentos, são planos, são vontades, são sentimentos que a gente tem, às vezes, vergonha de admitir ou que a gente nem entende direito para poder admitir. A convidada de hoje vai ajudar a gente a processar algumas coisas e entender algumas coisas que podem ser ferramentas para a gente lidar melhor com as nossas vontades, as nossas ansiedades e o nosso passado. Enfim, é um episódio bem diferente dos que a gente está acostumado a fazer. A gente já vai apresentar a nossa convidada. Estamos muito felizes que ela está aqui. Só um disclaimer, no comecinho os cachorros dela estavam muito animados, então no comecinho vocês vão ouvir um barulho de uns latidos, mas depois passou e ficou tudo... Eles ficaram mais calmos, acho que eles ouviram ela falando sobre meditação e ficaram calmos. A gente espera que vocês gostem. A convidada de hoje é Regina Gianetti e nem tô acreditando nisso, então bora lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? O episódio de hoje veio de uma reflexão que eu tenho constantemente há muito tempo, há uns 10 anos, que eu sinto que qualquer problema fica mais fácil de resolver se a gente começar com uma boa dose de calma. Bom, ainda não criei o hábito de meditar regularmente, aquela idealização, né, ainda da forma como eu gostaria, mas de vez em quando eu consigo fazer por alguns dias e percebo uma mudança grande na forma como eu reajo a alguns estímulos. Parece que eu estou olhando para eles de fora e sinto mais controle na forma como eu vou lidar com aquela situação. A princípio, eu pensava no efeito da meditação na forma como lidava com as pessoas no trabalho ou na forma como lidava com meus familiares, ex-namorados, mas com o tempo eu fui percebendo que também existe um efeito poderoso na forma como eu lido com o meu dinheiro. Quando eu me sinto mais calma e mais centrada, eu resisto muito melhor aos mil e um estímulos e vontades de gastar com coisas que não são planejadas ou que surgem no Instagram, enfim. Então, eu também tenho muito mais clareza sobre o que realmente é importante para mim quando eu medito ou quando eu me sinto mais calma, e o restante fica em segundo plano porque fica mais fácil de ignorar. E com essa reflexão em mente, surgiu a ideia da gente convidar uma pessoa que nós duas admiramos demais, a Regina Gianetti. Eu nem acredito que eu tô falando isso, mas é ela que tá aqui com a gente hoje. A gente nem tinha roupa para esse episódio. Imaginem a alegria que a gente sentiu quando ela aceitou o nosso convite. Foi aquele famoso não, a gente já tem, vamos ver o que que dá. E ela topou. A Regina é instrutora de Mindfulness e dona da voz mais gostosa do universo de podcasts, na nossa humilde opinião. O podcast dela se chama Autoconsciente e é um dos mais ouvidos no Brasil. Nele, a Regina nos traz uma jornada de autoconhecimento de uma forma muito sábia, muito acolhedora, que a gente ama.
a gente sempre termina cada episódio se sentindo muito melhor do que quando a gente começou. E como falar de dinheiro é falar sobre a nossa vida e principalmente sobre os nossos sentimentos, sobre comportamento, sobre hábitos, o autoconsciente é um prato cheio, porque ele tem episódios sobre a gente perdoar o nosso passado, sobre prioridades, inveja, ansiedade, trabalho, autocompaixão, disciplina, se permitir descansar. Nossa, tem muitos episódios que fazem muito sentido para reflexões, não só em relação a dinheiro, né, mas também que ajudam a gente na nossa relação com o dinheiro. Então, ai, tô muito feliz de dizer isso, mas Regina, muito bem-vinda ao Talvez Você Deva Falar sobre Dinheiro e muito, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês, Vitória, Carolina, ouvintes, para trocar um pouquinho, compartilhar o que pintar aqui, né? Vamos ver em que é que eu posso contribuir aqui com vocês. Estou muito curiosa, muito curiosa. Esse convite, né, sobre falar sobre dinheiro, um podcast que fala sobre dinheiro é bastante interessante, curti a ideia. Eu faço minhas as palavras da Vicky. E Regina, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande. Como você mesma falou, vamos falar sobre dinheiro. Quando a gente está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre vida, sobre comportamento, como a Vicky colocou. Mas já para esquentar um pouco aqui a conversa, fica a pergunta. Primeiro, eu ouço muito o seu podcast, ajuda bastante, como a Vicky falou. A gente começa de um jeito e depois que a gente termina, a gente sai de outro quando a gente ouve cada episódio. E talvez boa parte de quem está ouvindo aqui a gente talvez nunca tenha meditado, entenda um pouco os benefícios da meditação. E a gente queria saber um pouquinho assim de você. Primeiro, mindfulness, quando você começou, porque o seu podcast já tem bastante tempo, acho que talvez esse não era um termo tão conhecido como é ultimamente. Hoje em dia, acho que mindfulness já é um termo que atenção plena, que a gente já ouve falar bem mais. Mas não sei se tem alguma diferença entre meditação e isso. E para quem é mais acelerada, me enquadra talvez um pouco nesse tipo de pessoa, existe alguma meditação que a gente possa fazer em movimento ou não é a mesma coisa? E só para fechar essas duas perguntas, que eu acho que quem está ouvindo aqui está falando assim, mas por que elas estão perguntando sobre meditação, mindfulness? Se a gente quer ter mais consciência do nosso dinheiro, do nosso comportamento, de como a gente faz as coisas, dos nossos hábitos, eu acho que isso pode ser uma ferramenta, não sei se eu posso chamar de ferramenta, mas algo bem útil e que pode ajudar em muitas esferas da nossa vida, inclusive a parte financeira. E fala um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Então, você perguntou se mindfulness é uma forma de meditação, qual é a relação com meditação. Sim, a prática de mindfulness que eu definiria assim como é uma prática que te coloca num estado de percepção da sua experiência, sem julgamento. É importante entender que meditação, existem muitas abordagens. Costumo dizer que assim, vamos imaginar que meditação é uma grande árvore, cheia de galhos e de ramos, e mindfulness é um galinho dessa árvore, tá? Então, de fato, esse nome, mindfulness, que pode ser, eu gosto de traduzir como autoconsciência, ele diferencia de outras abordagens, porque existem muitas abordagens de meditação, inclusive com finalidades diversas, tá? A segunda questão, né? Então você diz, Carolina, eu sou muito acelerada, será que tem uma meditação que eu posso fazer em atividade? Mas olha, para que você vai querer fazer uma meditação acelerada, não é verdade? É um certo contrassenso. A gente acredita que a gente é acelerada, que a gente não é capaz de desacelerar, mas isso não só é possível, como é muito necessário. Quanto mais a gente é acelerada, mais a gente quer ficar, mais a gente acha que quer correr. Nós precisamos experimentar o oposto disso, a quietude. Quer dizer, é claro que a gente pode fazer, e a própria prática de mindfulness, ela contempla algumas formas, tá? Algumas práticas que você pode realizar em movimento, mas não é um movimento rápido. É um movimento, uma velocidade talvez normal, ou talvez um pouco mais lenta, mas o intuito é trazer a atenção para as sensações desse movimento. E aí, naturalmente, a gente vai fazer esse movimento de uma forma mais consciente, mais calma, de repente sincronizada com a respiração. Então, naturalmente, ao fazer uma prática de mindfulness com âncora em movimentos, alongamentos, como eu digo, você naturalmente vai fazer isso de uma forma
mais tranquila, mais sem pressa, porque realmente você está escolhendo naquele momento fazer com atenção, se observar. Então não há por que correr. A prática de mindfulness realmente ela é, o que as pessoas mais conhecem, é a prática sentada, né, que a gente fala. Então você se senta, seja numa cadeira, seja no chão, de pernas cruzadas, ou sobre os joelhos. Existem algumas variações posturais que nos ajudam, né, que são propícias para a prática. E a ideia é que você, parando o seu corpo, deixando o seu corpo quietinho, ou seja, praticando um silêncio corporal, só o fato de você parar por um instante já é um convite para a sua mente se acalmar também. Então existe uma correspondência muito grande entre mente e corpo, de modo que o estado de um se reflete no outro. Então a gente está com a mente acelerada, a fala fica acelerada, os movimentos ficam acelerados, tudo fica muito acelerado, o tempo é acelerado. Quando você começa a parar, parando o corpo, eu parar o corpo, sento, pronto, e fico. Isso não é tão difícil assim de fazer. Você já está favorecendo um estado também de desaceleração da mente. Não é que a mente vai ser tão obediente assim, mas que isso, de alguma forma, favorece? Sim, favorece uma diminuição da frequência cerebral, favorece uma desaceleração da agitação mental, enfim, um estado de mais tranquilidade, tá? Se você der tempo para isso acontecer, é claro. Então, a meditação muito rápida também, ela pode acontecer? 5 minutos? Pode, você pode fazer a prática em 5 minutos, mas quanto mais tempo você pratica, quanto mais tempo você faz, mais você observa essa diminuição do seu ritmo, não é? E a outra pergunta, qual era mesmo, Carolina, que eu já esqueci? Não, eram essas duas mesmo, na verdade, depois eu só amarrei que as pessoas podem estar, quem ouve a gente falando assim, ué, mas será que eu estou no podcast correto? No podcast de finanças, estou ouvindo aqui sobre meditação. Mas a gente sabe quanto o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas angústias, nossos medos, eles influenciam nessa parte financeira. Sem dúvida. Então, a gente cuidar dos nossos pensamentos é fundamental. Sem dúvida. E eu tenho uma dúvida. Tô aqui como aprendiz também, nós duas. Eu já ouvi falar, eu não sei onde, mas assim, ao longo da vida eu já fiz yoga algumas vezes, voltei, parei, e eu já ouvi falar que yoga é uma forma de meditar, ou ela é um dos galinhos, talvez, na árvore que você comentou, então eu queria ouvir sobre isso, porque talvez uma parte dos nossos ouvintes acho que façam ou tenham interesse em fazer. E também caminhada estando na natureza, assim, estando perto de, sei lá, fazendo uma trilha. Isso pode ser um tipo de meditação também? Isso ajuda a desacelerar a cabeça e faz bem? Quer dizer, faz bem, mas você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Pode sim, tá? E a prática, o mindfulness contempla, né? Por exemplo, a caminhada. É um exercício muito clássico do mindfulness, você caminhar com atenção plena. No budismo você faz isso, e mindfulness tem alguma conexão com essas tradições, né? Então você faz isso, é uma prática clássica, uma prática formal que a gente chama. Você pode levar a atenção em qualquer coisa que você faça. Essas atividades mais corporais, mais mecânicas, mais sensoriais. E é claro que você vai desfrutar disso, então você vai se perceber, você vai se trazer para um momento presente. Isso é muito necessário. Assim, idealmente, a prática sentada, pode ser deitada também, tá? A gente também pode praticar deitados, mas a prática sentada que eu falo, da prática imóvel, associada à prática em movimento, é ótimo. Quando você está na prática sentada, quando você está realmente imóvel ali, o que você está observando não são tanto as suas sensações, mas também muito o seu fluxo de pensamentos, né? Você está lidando com esses pensamentos. Então, digamos que há estímulos diferentes em cada prática, mas sim, sem dúvida, uma caminhada pela praia, na natureza. Se a gente pudesse viver o máximo de tempo possível assim, seria ótimo desfrutar do momento presente. A gente realmente estar presentes numa conversa, presentes quando a gente está numa refeição, está tomando uma refeição, presentes quando a gente está, né, com alguém querido, caminhando, fazendo um exercício na academia, fazendo uma atividade doméstica. A presença nunca é demais. Nunca é demais. E realmente nos ajuda a desacelerar, nos ajuda a entrar num estado de mais calma, porque sabe como é que é, né? Quando a gente está, muitas vezes a gente está em atividades mecânicas, é aí que a mente mais viaja.
e viaja e vai para lugares assim onde a gente, de repente, não quer ir. Foi até bom a Vicky ter feito esse complemento quando eu falei do acelerado, era um pouco por isso, porque a corrida ocupa muito esse lugar para mim, a corrida e as trilhas, mas eu sinto que são complementares. Eu tenho mais dificuldade no sentar, mesmo levando menos tempo, porque às vezes você vai correr durante 1 hora, mas às vezes parece mais fácil o fato do corpo, não sei se tem alguma explicação científica para isso, mas corpo e a respiração, e às vezes parece mais difícil sentar e observar os pensamentos. Eu lembro muito dos seus episódios falando, narrando a nossa própria cabeça, né? Opa, o pensamento veio, o pensamento foi, e é assim mesmo. E vem muitos pensamentos financeiros, inclusive, né? Ai, preciso pagar tal coisa, ai, tô com medo, será que não sei o quê, será que não sei o que lá? A cabeça vai projetando. Não, é isso aí, são práticas complementares. E o fato de você ter mais facilidade, entre aspas, é que tá, né? É que eu precisaria dar um curso aqui para vocês, pra gente desconstruir um pouco essas ideias de eu tenho dificuldade para me concentrar quando eu faço a prática formal sentada. Mas não se trata, enfim, a gente acha que o fato de você viajar, de você devagar muito, é que a prática não está dando certo, de que você não está fazendo direito, de que não está funcionando, de que está difícil. E não, isso não é a prática. Na verdade, você está se observando. E a prática ensina a lidar com o que você observa. Isso que é bacana. E você lida com o que você observa na prática e transfere isso para a vida. Eu dou um curso sobre isso e, assim, 100% das pessoas que chegam para o curso, Encontrando o Seu Centro, que é um curso, até hoje é online, qualquer pessoa pode fazer. Depois, no final, a gente fala um pouco sobre isso. As pessoas chegam com essa ideia de, eu não sei meditar, eu não consigo meditar. E as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que se trata. E o grande aprendizado com a meditação, a prática do mindfulness, que é uma prática meditativa, é aprender a lidar com a nossa mente. É aprender a lidar com a nossa humanidade, com quem nós somos, com as nossas emoções. E não complicar a nossa vida e não problematizar tudo isso que a gente vivencia, que a gente experimenta aqui dentro. Sabe? Viver isso com mais naturalidade. E, claro, ter um pouco também de autogerenciamento desses nossos estados, o estado mental, o estado emocional. O autogerenciamento é possível, mas não porque as nossas experiências sejam erradas, porque eventualmente é a nossa intenção a gente fazer isso ou aquilo, ter essa ou aquela atitude. Eu amei essa palavra porque acho que ela tem muito a ver com justamente o que a gente tem que fazer para conseguir poupar dinheiro, para a gente conseguir adiar algumas coisas ou conseguir fazer escolhas, acho que é uma coisa mais óbvia e mais difícil que o ser humano tem que fazer, escolhas, porque a gente faz milhares todos os dias e esse autogerenciamento, principalmente pensando nas emoções, ele é essencial, né? Porque senão a gente vai fazer muitas escolhas só com o impulso, né? Eu vou passar para um próximo tema, que é comparação e gratidão. Eu acho que elas andam muito de mãos dadas. Então, a comparação, uma frase que eu gosto muito é que a comparação, ela rouba a nossa felicidade. E acho que qualquer pessoa que usa a rede social entende. Eu não preciso explicar essa frase. A gente sempre se comparou, né? As gerações dos nossos avós, dos nossos pais. Eu acho que isso de ver o que o outro tá fazendo, o que o outro comprou, o que o outro tá usando. Tem um carro, tem mais filhos que eu ou menos, ou viajou para tal lugar, acho que isso é do ser humano, né? Então não vou dizer que o vilão disso são só as redes sociais, mas elas levaram a comparação para um outro nível, né? Agora eu posso acordar, peguei o celular, eu já tô me comparando com a pessoa que treinou e eu ainda não treinei. Eu já nem saí da cama, já tô me sentindo um fracasso. Ou eu viajei pro lugar A e o fulaninho viajou pro lugar B. Então, tava tão feliz com o meu ano novo. Aí eu vi que o fulaninho foi para outro lugar e eu já falo, putz, olha para onde ele foi, olha onde eu tô. Então, enfim, a comparação, para mim, é um exercício constante de eu lembrar de não fazer isso. Muitas vezes eu falho, mas eu tento... Para mim, o antídoto é a gratidão. E eu amo também a frase, lembra quando você sonhou em ter o que você tem? Ou lembra quando você sonhou em viver a vida que você vive hoje? Então eu gosto muito de lembrar disso, de nossa, calma, olha o quanto que você já conquistou, olha que legal que você tá aqui, ou que bom que você tá aqui, ou que você tem isso, ou tem aquilo, enfim. Ou simplesmente seja grata, ou pela sua família, ou pela sua casa, ou pelo seu relacionamento. Lembra quando você vivia relacionamentos horríveis e agora você fala, nossa, finalmente eu tô num lugar de paz, por que eu tô comparando com os outros? Enfim. Então a gratidão pra mim é um grande antídoto que ajuda com várias coisas, e acho que a parte financeira é só uma delas, né? De tipo, por que eu quero comprar X, Y, Z
viver se olha as coisas legais que eu já tenho. Eu sou grata por elas, eu aprecio elas, eu uso elas, né? Enfim, eu aprecio o que eu já tenho. E como esse é um tema que você já trouxe algumas vezes no seu podcast, a gente estava até falando antes de você chegar, a gente foi rever nos seus temas todos para entender quais são os que a gente mais quer trazer, e a gratidão é um deles. Então, a gente queria te perguntar formas da gente, acho que desenvolver ou se acostumar a ser mais grato, a exercitar isso e a importância disso para a nossa felicidade, assim, comentar sobre comparação e gratidão. Então, vamos tentar fazer um raciocínio aqui. Como você bem colocou, né? A comparação é do ser humano. Na verdade, a comparação, ela tem uma importância grande na nossa vida, na nossa fase, assim, digamos, de constituição, da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso comportamento, porque nós aprendemos muito por imitação. Então, a gente está sempre se comparando. Enquanto criança, a gente está sempre se comparando. A educação em si, ela é muito baseada na comparação, porque você estabelece uma meta. Olha, você tem que chegar aqui, então onde é que eu estou e onde é que eu tenho que chegar e quem chegou lá. Então, realmente a comparação faz parte da nossa vida, ela tem um lugar na nossa vida, ela tem um porquê. Mas, enfim, a gente extrapola isso naturalmente porque aí entram outras questões. Em geral, nós nos identificamos muito, nós tendemos a buscar as coisas exteriores, né? A criar toda uma identidade, quem eu sou, a partir do que a gente tem, das nossas conquistas, dos objetivos que a gente alcança, né? Então, nós vivemos muito para fora. E o que tem fora? Fora tem uma sociedade de consumo, a todo instante está te colocando padrões. Tenha isso, é a roupa, é o perfume, é a estética, é a forma física, é tanta coisa. Então, a gente o tempo todo, a nossa atenção é chamada para fora por essas coisas que nos convencem de que a gente precisa ter. Então, o ser humano já é dado a comparações naturalmente, e quando você tem toda essa série de estímulos, de coisas que você precisa ter, do que você precisa ser, e, enfim, em todos os campos da vida, então isso se intensifica muito. As redes sociais, na verdade, elas estão nos vendendo coisas o tempo todo. Então, acho que um primeiro aspecto, a gratidão é importante, a gratidão, eu já vou chegar na gratidão, mas eu acho, tá? Quer dizer, é o que eu vivencio, o que eu também busco, eu como um ser humano, como outro qualquer, então eu também tenho um ego, tenho uma identidade, tenho essas tentações de ter, de parecer, de querer isso, de querer aquilo, todos nós temos, tá? Mas a gente, em algum momento da vida, a gente começa a perceber que isso não nos preenche. O que vem de fora, o que você conquista fora, não te preenche. É necessário, a gente precisa comer, dormir, morar, ter um abrigo, enfim, a gente precisa de algumas coisas na nossa vida para funcionar no mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo, conforto material, acesso à saúde, a uma boa alimentação, a lazer, a cultura. Isso tudo é ótimo, faz parte da vida. Mas a sociedade está sempre nos propondo excesso e nos estimulando a buscar o excesso e cada vez mais e mais e mais. Então, nós já somos insatisfeitos e vivemos muito mais insatisfeitos, né? E chega um momento da vida em que você pode concluir de que o que está fora não preenche, né? Então, ter as coisas, ter cada vez mais não é o que preenche. E muitas pessoas sentem um vazio muito grande porque estão indo em busca dos objetivos exteriores e dentro há um grande vazio. Há uma sensação de que, bom, isso me satisfaz quando eu tenho, quando eu alcanço, por alguns instantes eu fico feliz, daqui a pouco eu já quero outra coisa. Então, o que preenche é o que está dentro. E a gente precisa realmente se voltar para dentro. Começar a viver uma vida mais interior. O que é que me preenche de fato? Então, aí você vai em busca da sua realização, não a realização profissional também, puramente material, mas a realização como ser humano, o que é que preenche? Eu começar a experimentar, a entender o que é que faz sentido, o que é que me faz sentir plena. E você vai descobrir que não são as coisas materiais, mas são muito mais as coisas que têm a ver com você estar bem com as pessoas, de você estar feliz com quem você é, com a vida que você tem. Tem a ver com ter um sentido para a sua vida. Então isso é mega complexo, tá? Mas é olhar para dentro e buscar uma vida interior. A meditação é a ferramenta básica para isso, tá? Então, na medida em que você começa a viver mais uma vida interior e começa a perceber, bom, vou me livrar dos excessos naturalmente, né? Tem essa proposta do minimalismo que eu acho bárbara. Então você não precisa ser minimalista radical, mas, sabe, começar a ver o que realmente faz sentido, o que é útil, o que não é, e procurar
e se libertando desses supérfluos, desses excessos em todas as áreas da vida, né, no seu guarda-roupa, nas suas posses. Eu só não consigo diminuir a minha quantidade de cosméticos. Isso é um problema sério. Eu levo, às vezes, para os meus retiros, uma mala, tem pouca roupa, a minha frasqueira, eu falo, gente, como é possível? Porque é shampoo de não sei o que, é secador de cabelos. É creme para não sei quantas áreas, porque é o creme anti-ruga, é o protetor solar, é isso e aquilo. Essa parte ainda não consegui, tá, gente? Mas o meu guarda-roupa vai bem. A minha louça vai bem, um monte de coisa da minha casa vai bem. Essa parte da frasqueira realmente ainda não cheguei lá. E aí também a gratidão se soma muito a isso, né? Porque, puxa vida, tá, isso aqui é o importante para mim. E você desfruta muito mais daquilo que é importante. E acho que o sentimento de gratidão por aquilo que é importante, ele é natural, né? Que bom que isso está aqui, que bom que eu tenho acesso a isso, né? Eu tenho uma casa, eu tenho esses meus confortos aqui que são importantes para mim, eu tenho uma condição, eu tenho saúde, eu tenho família. Então, a gratidão não é só as coisas materiais, como vocês bem disseram, lembraram, mas é principalmente... eu acho assim, aos vínculos que a gente tem, às oportunidades que a gente tem, aos conhecimentos que a gente pode ter, até mesmo as situações difíceis, desafiadoras. Eu acho que se você está bom em gratidão, quando você reconhece até mesmo o bem que as dificuldades trazem. Então, eu acho que é isso, é um movimento para dentro, de a gente naturalmente começar a perceber o que faz sentido, valorizar essas coisas da nossa vida mais interior. E a gratidão é a cerejinha do bolo, né? Ela faz super parte disso tudo. Eu queria trazer um relato bem curtinho de uma atividade que me fez, acho que uns 8, 9 anos, me fez chegar pela primeira vez nessa conclusão que você trouxe agora, que eu gosto muito de relembrar, que você deve conhecer a School of Life. Eles têm um curso e também tem um livro do mesmo nome, que é Como se preocupar menos com dinheiro. Então eu já, 9 anos atrás, aparentemente estava preocupada com dinheiro e fui fazer esse curso. E uma das atividades, eles chamaram de gráfico da felicidade, em que a gente tinha que fazer uma lista das 10 últimas coisas nas quais a gente gastou algum dinheiro. Então, se você comprou, se você pagou, se era boleto, enfim, se era presente, tudo que você gastou. E aí a gente tinha que dar uma nota de 1 a 10. 10 se te deixou muito feliz, 1 se não te trouxe felicidade, né, numa escala, e a outra era quanto que custou. Então 10 era muito caro, 1 era de graça. E aí a gente jogava isso no gráfico para ver o que deixou a gente mais feliz, o que foi mais caro, né? A gente jogava ali num gráfico. E foi um momento muito eureka para mim, por mais simples que seja, porque eu falei, nossa, eu lembro que naquela semana eu tinha comprado, acho que era um tênis, um sapato, eu não lembro. Que foi caro, que até bateu um arrependimento, na verdade, quando eu comprei, porque eu falei, putz, foi caro, eu não devia ter comprado isso. E na mesma semana eu tinha tido um encontro com um mocinho que eu tava gostando na época, a gente foi no cinema, e eu botei lá o ingresso do cinema no exercício. E me trouxe muito mais felicidade ter ido ao cinema do que o sapato. E aí a gente tinha que refletir depois, né? A gente ficou um tempão da aula falando sobre esse exercício. E tinha outras coisas, tinha tipo, fui ao restaurante com a minha família, tinha, enfim, outras coisas que eu tinha pago. E aí eu percebi 2 coisas. Uma, que as coisas que tinham mais me feito feliz tinham sido as mais baratas. E 2, que essas coisas estavam relacionadas a estar com pessoas que eu amava ou que me faziam feliz. Então por isso que eu queria trazer isso, eu ia trazer mais pro final, mas eu acho que tem a ver com o que você disse, que é de entender o que preenche a gente, né? Onde que vale a pena a gente gastar ou colocar nossa energia, porque eu fico pensando, eu e a Carol, a gente fala bastante sobre prioridades aqui no nosso pod. Eu acho que essa é uma ótima forma, é uma boa bússola, né, de desenhar prioridades, porque quando a gente vai fazer um orçamento, eu quero gastar com tudo, eu quero comprar um monte de coisa, eu quero fazer vários tipos de exercício físico, eu quero comprar presente para todo mundo, eu quero sair, viajar, eu quero fazer tudo, né? Mas, enfim, para conseguir filtrar isso, acho que essa é uma boa bússola de entender, tá, eu gosto muito dessa frase, o que faz minha alma sorrir? E eu acho que isso é um bom norte. E aí, então, antes da gente falar de outro tema, não queria perder a oportunidade, você tem um episódio sobre prioridades, você já acho que falou em alguns outros episódios também, e acho que deve ser um tema relativamente recorrente
importante também para você. Eu queria que você pudesse, se você quiser comentar ou quiser complementar sobre isso de entender o que preenche a gente, como que a gente pode talvez descobrir melhor isso, caso a pessoa esteja pensando, tá, mas eu gosto de comprar um monte de coisa, o que que é prioridade? Como é que eu vou saber? Ou como é que eu defino? Você tem algum comentário sobre isso? Olha, interessante, né? Eu acho que uma boa pista do que faz sentido, né? De a gente ter, a gente adquirir, o que faz sentido, aonde investir o nosso dinheiro, comprar, pode ser uma pequena ou grande compra. Eu acho aquela coisa assim, né, tá, o que que move a comprar você mencionou um tênis. O que que move a comprar um tênis? Ah, porque esse tênis é top, porque esse tênis é chique, esse tênis nossa, todo mundo tem, ou esse tênis não, esse tênis eu tá com esse tênis eu quero parecer com esse tênis, tá? Então, assim, tem a ver com aparência, como eu quero ser percebido, ou tem a ver com desfrutar, ter um momento, né? Ter um momento, não, ir no cinema você desfrutou de uma companhia, você vivenciou uma história que pode ter inspirado. Eu adoro ver filme inspirador, que faz a gente ficar bem, coração quentinho. Então, eu acho que tem uma boa pista. Se a gente está muito preocupado com a aparência, como eu quero ser percebido, então aí tem algo que não vai preencher, porque isso é muito fugaz. Eu comprei, tá, mas daqui a pouco você vai ver outra coisa. E outra, e outra, e outra, que, sabe, isso não tem fim. E em contrapartida, aquela pequena coisa, ou pode também ser uma grande coisa, de repente você vai fazer uma viagem, você vai investir uma grana nisso, mas é uma viagem que vai te levar para um lugar onde você quer vivenciar aquilo, você quer ter aquela experiência, você vai lá subir uma montanha, você vai conhecer, vai ver a aurora boreal, você quer ver as pirâmides do Egito, não sei, mas é algo de experiência que você queira ter para você. Não é uma coisa que você vai botar no Instagram, olha gente, foi para tal lugar, então, nós temos muito isso. Então, receber essa validação, e hoje com as redes sociais, essa coisa de você poder aparecer, enfim, ganhar os likes, ter a aprovação, a validação das outras pessoas por aquilo que você mostra, por aquilo que você faz, por aquilo. Isso é muito tentador, mas é muito fugaz, é muito rápido. Você tem aquela serotonina da aprovação, ganhou os likes ali, acabou, passou, aquele momento passou, daqui a pouco você está em busca de outra coisa. Você faz sentido? Então, assim, eu acho que seria uma boa pista. Aquilo não vai durar. Se você está preocupado realmente como eu quero ser percebida, lá no fundo, você com você mesmo, talvez a gente não reconheça. Eu quero ser percebida, eu quero aparecer com essa super roupa, a gente não, enfim, é difícil assumir isso para nós, mas sendo muito sincero aqui para dentro, né? Está preocupado com a aparência, como vai ser percebido, ou você quer ter uma experiência realmente que faz o seu coração ficar quentinho. Eu adorei a dica que você deu e eu acho que é uma excelente pista. E eu acho que por mais clichê que seja, quando a gente fica falando que o caminho para muitas coisas, inclusive para a parte financeira, é o autoconhecimento, é o se observar, é o entender o que está passando dentro de você e não fora, que é esse olhar para dentro que você tanto falou aqui hoje, um pouco lá no início, quando a gente estava fazendo outra pergunta. É o que diz, mas é o que a gente mais não quer olhar, né? É o que mais, às vezes, a gente não quer perceber, a gente não quer olhar, a gente não quer ser capaz de perceber que, eventualmente, a gente está fazendo algo por uma questão de aprovação, como você mesmo disse. Eu gostei dessa pista, achei ela interessante. E uma outra, fazendo um adendo aqui com uma outra questão que a gente tinha colocado no roteiro, que eu fiquei pensando quando você estava falando sobre esse olhar para dentro também, é que eu faço consultorias, né, financeiras, e estava até falando com a Vicky, a gente gravando um outro episódio, que uma das frases que eu mais escuto, assim, essa é a que eu mais escuto, não só nas consultorias, também como às vezes mensagens que eu recebo, é da pessoa se auto-chicoteando quase, falando o seguinte: poxa, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse começado mais cedo, e enfim, às vezes pessoas de 40 anos, 45, 50, que seja, e eu falo assim, beleza, teria sido uma outra trajetória, mas daqui, quando você tiver com 80 anos, e se você também tiver com esse pensamento se você tivesse começado agora, mas às vezes a pessoa, ela fica, até ela dar o passo seguinte, ela fica indo um pouco nesse espiral e se eu tivesse feito, presa nesse passado, que a gente sabe que não vai ajudar. Talvez em algum momento a gente pensar sobre o nosso passado como uma reflexão para fazer algo diferente no futuro, isso é bem-vindo, ninguém disse que o passado não precisa ser olhado.
Mas, assim, na sua percepção também, pensando nessas pessoas, né? Uma palavra para essas pessoas que nesse momento estão ouvindo e falando, poxa, se eu tivesse feito cuidado da minha vida financeira antes, o que a gente poderia falar para a pessoa que está ouvindo isso? Esse lamento sobre o passado, realmente ele não acrescenta nada, e muito pelo contrário, ele nos atrasa, né? Eu acho que assim, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, dada a consciência que a gente tem, a experiência de vida que a gente tem. Então assim, eu comecei prática de meditação perto dos meus 50 anos. Eu comecei a praticar yoga, que é uma coisa que eu amo, perto dos meus 60 anos. E sabe, eu já estou na terceira, já estou na terceira idade, como se fala. E olha, tá tudo bem, sempre é tempo. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, importa o que você está fazendo agora. Importa o que a gente é agora. Isso é o que uma prática do mindfulness, prática da meditação, nos ensina. Não importa o passado já foi, não existe mais. Eu não posso mudar, para que eu vou ficar questionando e já foi. O que importa é o que a gente é agora, é o que a gente faz agora. Então botar a nossa energia nisso, no agora. E sabe, agora, no momento em que você está fazendo alguma coisa pela sua vida financeira, pela sua saúde, você já está sendo aquilo que você quer ser. Você já está sendo. Também as pessoas ficam pensando no futuro. Ah, mas vai demorar. Vai demorar para... Não importa quanto vai demorar. O que importa é agora. Agora você está sendo uma pessoa próspera. Enfim, você está sendo uma pessoa mais consciente no uso dos seus recursos financeiros, da sua energia, da sua atenção, do seu tempo. O que importa é agora. Isso é uma coisa incrível, bárbara, que a prática da meditação, do mindfulness nos ensina. O que importa é o momento presente. A vida é uma sucessão de momentos presentes. Então, os momentos do passado já eram. Os momentos do futuro, daqui a pouco é futuro. Mas o que importa é o que eu estou vivendo agora. E agora, o que importa é fazer agora. Comece agora, faça agora, seja agora. E pronto. Acabou. É simplificar tudo. E aí eu acho que você já foi para o ponto seguinte, que era exatamente esse. Falamos agora dessa questão do passado, do e se, do e se, do e se. E aí, não suficiente quando a gente chega no agora poxa, mas para eu alcançar essa determinada coisa vai demorar muito. Mas aí eu não tenho a paciência. Aí eu não quero esperar. E aí esse futuro me gera ansiedade. Então a gente tem esses dois lados. Por isso que existe por isso que a gente está falando desse tema aqui. Como que a gente se coloca no presente, fazendo, sendo, e enfim. Algo que a prática do mindfulness realmente me ensinou, me ensina dia após dia. O que importa é agora. É o que eu estou fazendo agora. Tá, sou previdente com relação ao futuro, sou uma pessoa responsável, tenho uma responsabilidade financeira, procuro levar uma vida de acordo com as minhas possibilidades. Mas se eu for pensar no futuro, o que vai ser... Eu já fico doida, não? Penso no agora. Penso no hoje e no agora. O que é que eu estou fazendo hoje? O que eu tenho hoje? Ter essa gratidão e a confiança também, né? De que... Aí a gente extrapola para um outro lado, mas o que as coisas... A gente vivencia as coisas que vêm para a gente são para a gente aprender, né? As dificuldades... Tudo é válido, né? Então, querer evitar a todo custo também o sofrimento com a escassez. Se, de repente, você tiver uma situação de um aperto, de uma dificuldade, isso está trazendo que ensinamento para você? Que lição para você? O que é que você precisa aprender? Você me fez pensar numa coisa, também não sei onde foi que eu li isso, mas que enquanto você não aprender aquela lição, essa situação vai continuar voltando até você aprendê-la. Não sei, talvez tenha até sido no seu podcast, não lembro. Ah, com certeza, essa frase é muito familiar, muito familiar. Mas gente, isso é Jung, né? Até você se tornar consciente... Como é que é? O inconsciente vai dirigir o seu destino, vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Olha, e isso é um tema que eu acho que também tem muito a ver com dinheiro, porque você comenta que a gente fala muito sobre o presente, né? E eu tô amando ouvir isso, pra mim tá sendo uma aula, o nosso episódio de hoje, mas eu não sei, eu tô aqui fazendo uma suposição total da minha cabeça. Pode ser que alguém ouça isso e pense, aquele clássico, eu não sei se eu vou estar viva amanhã,
eu quero fazer isso agora, eu vou dar um jeito, eu vou me endividar, vou parcelar, eu quero postar isso aqui no Instagram, eu quero postar essa viagem, ou eu quero trocar de celular, sei lá, a pessoa... Sempre que a frase começa com só se vive uma vez, você sabe que vai vir algum tipo de comportamento financeiro que não é necessariamente o melhor naquele momento. Então, o que eu estou pensando é como que a gente conecta isso de estar presente. Acho que tem muito disso que você falou sobre o que eu estou fazendo pela minha vida financeira agora. Não importa se eu não fiz antes, eu não consigo saber o futuro. Então, o que eu consigo fazer hoje, que está no meu alcance hoje, eu estou fazendo. Então, acho que dá para a gente conciliar isso com, né, vou fazer o melhor que eu posso hoje, porque eu só tenho o agora, mas também conciliar isso com calma, porque senão você vai continuar cometendo erros com o dinheiro até uma hora você aprender. Então, eu tô falando isso porque o esperar e não fazer tudo no agora também é uma forma da gente se preservar, né? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não existe conta bancária que aguente isso. Também não existe tempo que aguente isso. A gente tem tempo limitado, né? Todos os recursos limitados. Então, você tem alguma palavra sobre isso de cada coisa no seu tempo, saber esperar? Então, assim, não viver no futuro, mas também entender que tem coisas que a gente tem que esperar um pouco. Olha, não há uma regra para isso. São tantas as variáveis, né? Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Então, assim, claro que todo mundo... Eu tenho planos. Nesse momento da minha vida, eu já começo a planejar uma nova casa. É uma coisa que vem... Então, a gente construiu essa casa em que a gente mora, essa casa já tem 20 e tantos anos, é uma casa que foi para um momento da vida em que meus filhos eram pequenos, hoje já não moram mais comigo. Hoje, eu já começo a pensar em uma casa térrea, eu já começo a pensar em uma casa menor em algumas coisas e talvez maior em outras, uma casa diferente. Eu tenho esse projeto, né? Eu tenho esse plano. E é claro, assim, o fato de você viver agora não impede que você planeje alguma coisa para o seu futuro. Absolutamente, não são coisas inconciliáveis. E nós, seres humanos, tendemos a levar tudo muito ao pé da letra. Então, também não é assim, mas isso é da experiência de cada um, é da sabedoria de cada um. O fato de eu viver aqui, agora, no momento presente, não impede que eu faça planos, que eu tenha desejos para o meu futuro. Então, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter uma nova casa, eu quero ter a minha casa, eu quero trocar de carro. Ok, a gente pode se programar para isso, a gente pode se planejar para isso. Qual é o horizonte de tempo? Vai depender de uma série de fatores, né? Sabe? Então, são muitas coisas para você... Enfim, para você... Não existe uma regra, tá? Mas eu acho assim, olhando para dentro de mim, né? Então, o meu projeto futuro, ele precisa ser uma coisa, para mim, uma coisa que eu faça com segurança, que eu faça sem sacrifício de algo agora. Então, eu tenho meus compromissos que eu preciso continuar honrando, eu não posso de repente, não, larga tudo, chuta pro alto e vamos viver agora e vamos comprar a primeira casa que aparecer. Enfim, é preciso haver um equilíbrio, e esse equilíbrio, ele é tão diferente na vida de cada um, que eu acho que só mesmo a gente vivenciando para entender. Não existe uma regra, eu acho que é difícil você, olha, faz assim, faz assado, porque cada um é cada um, a vida de cada um é diferente, as prioridades, é tudo tão diferente, as necessidades são tão diferentes. Eu acho que onde existe uma impaciência, existe aí um alerta, né? Por que eu estou tão impaciente, sabe? Analisar o porquê da minha impaciência. Então, a paciência é uma virtude, né? É uma coisa tão necessária na nossa vida e parece um artigo meio em desuso, né? Porque a gente tem uma ilusão de que tudo tem que ser agora, tudo tem que ser instantâneo, sabe? Que acho que é muito do modelo mental da própria tecnologia, que dá respostas instantâneas e a gente acha que a vida tem que ser assim, não tem paciência para ir fazendo aquela construção de formiguinha. Eu acho que tem muita coisa na vida que é a passos de formiguinha mesmo, mas depende muito da vida de cada um. Eu acho que assim, quando a ansiedade está presente, quando a impaciência está presente, a gente precisa dar um passo atrás e, opa, espera um pouco. Por que eu me sinto assim? Tentar entender o que está acontecendo, porque eu acho que a gente pode viver dentro de uma certa tranquilidade, viver sem pressa, viver sem urgência, viver sem... É claro que vai ter coisas que são urgentes, urgências podem acontecer na nossa vida, mas viver o tempo todo com essa impaciência, com urgência, não tem que ser agora, isso é sinal de que, peraí, alguma coisa, deixa eu entender isso.
né? Porque a gente se acostuma a viver nessa ansiedade, e a ansiedade, ela não é natural. Ela acontece na nossa vida, mas a ansiedade, ela tem uma função de realmente nos preparar para um perigo, de nos alertar para alguma coisa. Enfim, é natural a gente ter ansiedade. E não é natural a gente viver isso o tempo todo. E deixar que essa ansiedade pelas coisas dirija a nossa vida. Acho que faz muito sentido. Eu queria até, assim, estava ouvindo você falando, justamente fazendo essa questão da ansiedade, da paciência. Querer, né, viver o agora, ou melhor, viver o agora é diferente de querer tudo agora, né? São coisas diferentes. E o viver o agora, a satisfação de colocar o tijolinho para algo futuro é o agora. É o tijolinho que está sendo colocado neste momento para que seja a construção de uma casa, né, metaforicamente falando, obviamente, mas para a construção da independência financeira, para a construção do que quer que seja. E é clichê, mas talvez não seja clichê por acaso, que realmente quando a gente está vivendo o processo de corpo presente, feliz com aquilo que a gente está fazendo, tranquilo com aquilo que a gente está fazendo, consciente daquilo que a gente está fazendo, por mais que seja algo que vá se concretizar no futuro, se esse futuro não chegar, por qualquer motivo, porque a nossa vida é finita, tá tudo bem, porque o processo valeu, porque aquilo que você estava fazendo valeu. Então eu gosto sempre também de lembrar dessa ótica, quando eu vejo essa fala muito dessa ansiedade que às vezes as pessoas têm e tudo mais, o agora tá fazendo sentido? Porque se não fizer, aí a gente começa realmente a ter um problema. Tanto da privação, quanto do gasto em excesso. Os dois lados, não é nem só de um e nem só do outro. E aqui quem está ouvindo, a gente está se conhecendo hoje, mas quem está ouvindo pode estar falando assim, muito bonito isso que ela está falando, porque ela é uma pessoa que quis tudo muito rápido, digamos assim, de poupar de forma extrema, etc. Foi como você bem pontuou, cada um tem um contexto muito específico de vida. Então eu tinha um contexto que também o meu suficiente, as coisas que me faziam feliz e que continuam fazendo, eram num determinado patamar, que pode ser diferente para outra pessoa, mas eu estava feliz ali ao longo do processo. Claro que eu tenho medos e outras coisas com relação a dinheiro. Eu acho que nenhum de nós é imune a não ter esse sentimento. Mas o fazer agora é diferente do querer tudo agora. Esse momento presente são coisas diferentes, né? Assim, acho que você estava falando que foi me batendo muito essa ficha. Você nunca tinha pensado dessa forma. Muito bem observado. E sabe, quando a gente vive o agora e desfrute do agora, desse tijolinho, dessa construção, a gente pode chegar à conclusão de que, poxa, mas de repente eu não preciso disso. Ou aquilo que eu ansiava, quer saber, mas tá bom assim, eu tô feliz assim. Não sei, porque, de novo, né, assim, a gente fica projetando muitas coisas para o futuro e a felicidade está lá. A felicidade está quando eu tiver, quando eu fizer, quando eu viajar, quando isso. Mas se trata da gente viver bem agora. E agora? O que está valendo a pena? O que está bom? O que está gostoso? De novo, voltamos à questão da gratidão. Acho que a gratidão tá muito presente aí, de olhar o que a gente tem, valorizar o que a gente tem, porque a gente sofre muito nas comparações, a gente sofre muito ansiando. E, de novo, o mundo nos faz, o mundo nos coloca muito essas necessidades, que, enfim, a nossa economia vive de criar necessidades continuamente. A necessidade por um celular melhor e mais rápido e mais novo e mais isso e mais aquilo, necessidade atrás de necessidade, é isso que gira a economia, não é sustentável, né? Aí tem uma outra questão, não é nada sustentável, mas por enquanto é isso que a gente conhece. E realmente é uma vida... Enfim, se a gente se identifica e cria esses objetivos exteriores para a nossa vida, nós vamos estar sempre querendo fazer coisas e ter coisas e conquistar isso e aquilo. Isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. Nunca tem fim. Total. E esse exercício que a Vicky trouxe do gratidão, do que eu gostei, né? E tentar entender que hoje aquilo que a gente leva de qualquer... essa aqui é uma coisa banal, foi algo que a gente sonhou muito. Eu faço um exercício, uma vez eu estava contando isso para as minhas amigas, pode ser que seja útil para alguém que esteja ouvindo, que é com meu filho. Aliás, agora daqui a pouco eu tenho que encerrar aqui para poder buscá-lo. Toda noite eu pergunto para ele quais foram as 3 coisas. Por algum motivo eu coloquei 3 na minha cabeça. Pode ser 1, 2, tanto faz, mas eu tento que ele fale no plural. As 3 coisas que você mais gostou no seu dia, que seria para exercer a gratidão. Eu não pergunto para ele o que ele é grato, pelo vocabulário, ele tem 5 anos, mas
O que você mais gostou no seu dia? Vai ter dias que ele chega para mim e responde, eu tô muito cansado, fala você por mim. Tem outros dias que ele chega e fala assim, meu dia foi chato. Aí eu falo, foi chato, vamos relembrar o seu dia. Aí fui falando. E vai ter outros dias que ele vai sair igual uma metralhadora, falando 1 milhão de coisas. Mas esse exercício diário é para entender que tem coisas boas no dia, independente de qualquer coisa. E aí uma amiga minha chegou para mim e falou o seguinte, talvez ela até esteja ouvindo, mas você vai obrigar ele a ser grato por coisas, mesmo que ele não queira agradecer? Eu falei, eu não estou obrigando ele, eu estou estimulando ele a ver as coisas boas que aconteceram no dia, porque a gente, e eu me incluo nessa, às vezes se esquece disso. O dia passa e a gente esquece de ver a beleza assim. E às vezes ele me fala cada coisa, sabe, que eu jamais imaginei que fosse assim. Então, pelo olhar de uma criança, entender que às vezes estão nas pequeníssimas coisas, pequeníssimas. Teve uma vez um filho de uma amiga minha que respondeu que foi ter passado no raio-x do aeroporto sem ter apitado. Imagina, ele ficou feliz. Então, assim, sabe, é uma coisa, ele devia estar tenso, vendo aquelas pessoas sendo paradas, aquele foi um momento de felicidade do dia dele. É só uma bobeirinha aqui, mas para mostrar que é nisso que a gente se agarra, no fundo, no fundo. Olha, não é uma bobeira não, você sabe que é um exercício que todos nós deveríamos fazer, né? Então, reconhecer o que teve, né, o que teve de legal no meu dia e recapitular e de repente encontrar essas pequenas coisas. E aí, o simples fato de reconhecer, puxa, que legal que isso aconteceu, olha como isso foi bom, isso já é um sentimento de gratidão. A gratidão não deve ser uma coisa automática, sabe? Não tem uma fórmula. A gratidão pode começar como uma atitude, mas em algum momento se torna um sentimento. Quando a gente se habitua a reconhecer o que de bom está presente na nossa vida, as coisas que nos deixam felizes, gratos, alegres ou satisfeitos, ou que legal que isso, né, deixou o coração quentinho, eu adoro essa expressão. O sentimento que vem daí é de gratidão. Então, é muito legal isso, né, educar os nossos filhos para isso, nos educarmos para isso, porque nós somos seres eternamente insatisfeitos, nós vamos sempre colocar foco na falta, sempre colocar foco, que é uma questão estrutural do ser humano, um foco na falta. Nós temos um desejo que nos leva a ir em busca das coisas, e essas coisas estão sempre fora. Então, não é à toa que a gente tem esse comportamento, e isso é muito humano, muito humano. Agora, nós podemos, eu acho que isso é um exercício para a vida de todos nós, pode ser um objetivo para a vida de todos nós, depender cada vez menos das coisas externas. Para a gente ter menos dessa ansiedade, menos dessa sensação de que falta. Na verdade, esse é um exercício muito, muito legal, muito importante. Que todos nós possamos fazer esse exercício. Perfeito. Acho que essa é uma belíssima forma da gente terminar. Eu vou falar, Carol, que nós somos muito gratas por você ter aceito o nosso convite. Eu lembro que no dia que você aceitou, a gente começou a gritar. Então, muito obrigada, Regina. Muito. Eu agradeço pela oportunidade, porque, né, as conversas trazem reflexões. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu, às vezes, também vivencio aí nos encontros e conversas da vida lembretes, puxa, como é que está isso para mim? Estou fazendo, não estou fazendo, sabe? Reflexões. Então, todos nós saímos ganhando algo das conversas, das trocas, né? Isso é muito bom. Eu também agradeço por essa oportunidade. Foi muito proveitoso aqui, muito, muito agradável essa conversa. Obrigada. A gente está muito feliz. Que bom, Regina. Muito, muito, muito obrigada. Como te encontram? Quer falar do seu curso? Vamos deixar isso. Não, vou falar. Então tá. Então, basicamente, onde eu mais estou nas redes sociais é Instagram, regina.gianetti, com 2 N's, 2 C's e I. Bom, vocês vão ver aí, provavelmente, na descrição do episódio. Então, @regina.gianetti no Instagram, tá? No YouTube é só digitar meu nome ou digitar Autoconsciente Podcast para achar o meu... No YouTube, porque eu também estou bastante ativa no YouTube, e aí no resto do mundo inteiro, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, porque o Autoconsciente, como podcast, ele é distribuído aí para todas as plataformas de áudio. Então esse é um podcast que eu faço. E tem o meu curso atualmente, hoje eu tenho um curso, eu sempre dei curso há muitos anos que eu dou curso nessa parte de autogerenciamento com base em Mindfulness, a vida interior, né? Mindfulness como
uma forma de você vivenciar a sua vida interior. E hoje eu tenho um curso que eu chamo de Encontrando o Seu Centro, que se baseia nas práticas de mindfulness e toda uma filosofia de vida baseada nessa prática, e também reflexões, tem episódios do podcast, é um grande apanhado de tudo aquilo que funcionou para mim na minha vida ao longo dos tempos. E o Encontrando o Seu Centro também você pode acessar, se digitar Encontrando o Seu Centro no Google, ou digitar Regina Giannetti no Google, enfim, por uma dessas palavras-chave aí você vai chegar no meu site, você vai chegar no meu curso, chegar nos meus podcasts, lá tem links, enfim, tudo se conversa. Aí a gente recomenda, se você está aí ouvindo a gente, querendo cuidar das finanças e já entendeu que essa parte comportamental é importante, a gente recomenda bastante seu conteúdo, Regina. Eu já quero fazer o curso também. Opa, vamos lá, bora lá. Eu fiquei com vontade também vou. Então vamos liberar a Carol para ela buscar o bebê dela, para você seguir com o seu dia também. Muito obrigada. Eu é que agradeço, meninas, Carol, Vitória, ouvintes, muito obrigada por essa oportunidade. Eu desejo que vocês estejam bem. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Um beijo até daqui a 15 dias. A gente espera que vocês tenham gostado da conversa tanto quanto a gente. Nossa, eu e a Carol ficamos felicíssimas e a gente saiu zen e cheia de reflexões da conversa de hoje. E a gente teve que parar de gravar naquele momento porque já tinha dado o nosso horário, mas eu voltei aqui pra gente também lembrar vocês de uma recomendação. Não deu tempo de gravar na hora que a gente estava conversando, mas é uma recomendação que a gente não queria deixar passar, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Acho que eu já comentei em algum momento, em algum episódio anterior, de um curso chamado A Ciência do Bem-Estar. Ele é originalmente em inglês, The Science of Wellbeing, mas ele também tem a versão com legenda em português. Ele fica no Coursera. Se escreve Coursera. É uma plataforma de cursos do mundo inteiro. Tem cursos de milhares de universidades, cursos assim de altíssimo nível, muitos deles. Quando uma universidade decide colocar, não só universidades, acho que deve ter outros tipos de instituições também, mas ele começou com universidades, colocando cursos à disposição do público. Muitas vezes gratuito. Esse curso que a gente está falando agora é gratuito. Deve ter alguns pagos também, não sei, mas sempre fiz gratuitos nele. Tem curso de psicologia, de finanças, de engenharia, de desenvolvimento de software, de artes, de história, de filosofia, de tudo que vocês imaginam. Assim, é muito legal. E o primeiro curso que eu fiz nessa plataforma foi em 2014, assim, faz muito tempo. Então, é uma plataforma que é bem sólida e relativamente antiga já. Mas, enfim, esse curso, A Ciência do Bem-Estar, ele é fantástico. Tô tentando lembrar em qual episódio eu comentei sobre ele, mas não tô conseguindo. É uma doutora, ela tem doutorado, né, acho que é em psicologia, ela chama Laurie Santos. Ela é novinha, ela tem menos de 40 anos. E nesse curso, ele é o curso mais feito de Yale até hoje, e nesse curso ela fala sobre como a ciência consegue trazer ferramentas para a gente realmente ser mais feliz. Então, através de pesquisa, através de dados, ela traz o que realmente faz as pessoas felizes e ferramentas para a gente descobrir o que nos faz felizes. É muito legal, tem vários exercícios, tem testes de autoconhecimento. Gente, por favor, não olhem com preconceito, isso não é um teste da revista Capricho, não, é um teste bem feito, baseado em ciência, para você ver que tipos de coisas que você aprecia, então não é igual para todo mundo, cada um valoriza um tipo de coisa, eles têm lá rankings de quais são as coisas com base no resultado do seu teste, de coisas que você mais aprecia, para você ter essas coisas mais presentes no seu dia a dia e você colocá-las mais em prática, para você entender cientificamente o que a gente acha normalmente que vai trazer alegria pra gente e o que realmente traz. Enfim, acho que tem muito a ver com a conversa de hoje, porque é uma ferramenta prática pra gente falar, legal, então eu vou gastar menos dinheiro com coisas que não me fazem tão bem, para eu gastar com as coisas que me fazem bem e conseguir calibrar aí o seu orçamento, suas prioridades. Então, acho que é uma forma legal da gente gastar menos e ainda ser mais feliz, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Ou até mesmo, né, não necessariamente gastar menos, mas gastar da forma certa, com as coisas que fazem a gente feliz. Então, fantástico esse curso. Eu comentei sobre ele em alguns encontros do Clube do Livro. Algumas das participantes fizeram e acharam maravilhoso também. Então, fica essa dica para vocês. E comentem depois com a gente se vocês gostaram, se vocês fizeram. Nos vemos daqui a 2 semanas.
A gente sempre esquece de falar, mas se você chegou até aqui e se você gosta do pod e ainda não favoritou ele na sua plataforma em que você ouve a gente, por favor, dê as 5 estrelinhas ou siga a gente. É sempre bom pra gente ter um reflexo nas nossas métricas, né, do que tá funcionando, do que vocês estão gostando. E isso ajuda a gente a conseguir novos convidados também. De alguma forma, tenho certeza que o engajamento de vocês, né, com as nossas estrelinhas e seguidores deve ter ajudado de alguma forma a gente a conseguir os convidados que a gente teve até hoje. E a gente quer trazer cada vez mais convidados legais pra conversar. Acho que difícil alguém mais legal que a Regina. Sou muito fã. Mas é isso, a gente conta muito com o apoio de vocês. A maioria das pessoas que ouvem a gente ainda não deram 5 estrelinhas ou ainda não seguem o pod. Ou nunca compartilharam com alguém. Então, a gente vai pedir isso pra vocês. E lembrar também uma coisa que acho que a gente nunca falou, ou só uma vez, talvez, que o pod também está disponível no YouTube. Então, se algum dia vocês quiserem ouvir a gente por lá, ou alguém não assinar uma plataforma de áudio, mas puder ouvir pelo YouTube, vocês podem dar essa recomendação também. Então, pronto, é isso. Nos vemos daqui a 2 semanas. Um beijão. Bom 2025 para nós.